Ok, então está frisado aí em negrito a parte importante para a gente guardar. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão. Veja, a ideia é justamente essa, o pão como algo essencial, necessário. O pão, na época de Jesus, era o básico para a subsistência, como é até hoje. Então, essa linguagem pão fala do que é necessário. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Então, queridos, quando o profeta pergunta aí, ele dá-nos uma ideia de que muitos de nós, muitas vezes, não temos administrado bem os nossos recursos, porque estamos gastando no que não importa. E aí vem a questão, irmãos, que eu entendo ser a maior razão dos endividamentos. Por que as pessoas estão endividadas? É pelo que realmente importa? Ou eles estão mais endividados por aquilo que é supérfluo? Com certeza, você vai ver que a maior causa de endividamento não é pelo que é básico, é pelo que não é básico. E aí vem, irmãos, a necessidade da gente entender exatamente a diferença entre o que é desejo e necessidade. Diga, uma coisa é desejo, outra coisa é necessidade. Irmãos, quantas vezes a gente mistura esse negócio? A gente mistura esses dois conceitos e a gente começa a ver o que é desejo como uma necessidade. Eu preciso disso. Nossa, eu dependo disso. Nossa, como é que eu vou me virar com esse celular? Eu preciso de um mais novo, de um atualizado. Eu não estou dizendo, irmãos, caso você trabalhe com o aparelho e precisa realmente de mais memória, enfim, você depende daquilo. Não é uma coisa desnecessária, é necessária dentro do seu contexto. Mas muitas vezes não. Muitas vezes nós estamos confundindo, e, irmãos, a Bíblia, ela faz essa distinção. Deus, na verdade, Ele nos promete, e aí muita gente também confunde, Mateus 6,31, eu não sei se eu coloquei, Sara. Coloquei. Portanto, vamos ler juntos? Portanto, não se preocupem dizendo... Porque os gentios, ok, o pai de vocês sabe que vocês, para aí, sabe que vocês, veja, necessidade. Quais são as 3 necessidades básicas de qualquer pessoa? O que comeremos, o que beberemos, e o que eu sei, irmãos, que hoje isso daí se aplica à moradia, à saúde, né? Tudo isso faz parte de questões necessárias ao ser humano. Mas Jesus está alinhando algumas coisas aqui. Ei, Deus, o Pai, sabe que você precisa. Tem coisas que você está orando, está descabelado, está angustiado, está reclamando, mas não faz parte da categoria das necessidades. E Jesus, então, irmãos, isso daí cabe a cada um de nós entender o que é e o que não é. Porque o que é necessidade para mim pode não ser para você, e o que é necessidade para você pode não ser para mim. Dependendo do seu contexto, do que você faz, do seu ramo de atividade, o que é para mim pode não ser para você. Mas a gente precisa estabelecer o que é necessidade e o que é desejo. Porque do contrário, a gente vai gastar o nosso recurso com o que não é necessário. E a gente paga uma conta muito alta e falta para, na verdade, aquilo que é necessário. Uma vez nós fomos visitar uma família, e a esposa estava angustiada com criança pequena em casa e dizendo: eu não entendo meu marido, a gente aqui precisando de leite, de fralda. Agora, olha o que ele chega aqui, porque ele diz que não tem dinheiro.
que está apertado. Mas olha o que ele chega aqui ontem. Era aquela época, irmãos, que a gente usava CD. Alguém é dessa época do CD? Então ele tinha, irmãos, ela mostrava não era isso, amor? Uma pilha de CDs e DVDs evangélicos. Aí você diz, nossa, mas está edificado. Olha aí, ele vai escutar, mas aquele CD não vira leite para criança, nem fralda. Pode ser lícito, não é que ele estava comprando coisas ilícitas, não é que ele estava comprando nada de errado, mas não era necessário. E aí está a questão, que muitas vezes nós dizemos assim, mas Deus, não foi nada de errado, mas Deus está dizendo assim, mas está faltando o necessário. Já não digo, irmãos, quando sobra gordura, não é isso? Você tem o necessário, mas sobrou a gordura, opa, tem problema nenhum, vai comprar um CDzinho, vai comprar um livro, vai comprar um... Mas, irmãos, ainda que seja lícito, nós precisamos pesar. Eu preciso dar importância e o Pai sabe do que a gente precisa. Olha só, Deus se compromete. Então, a questão aqui é de identificar a necessidade e é uma coisa necessária e realmente que não pode faltar. E é interessante porque muita gente troca essas coisas, né? Vai ler Mateus 6, 31, 32 e 33 e vai terminar dizendo assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas. Um erro, irmãos. Jesus nunca prometeu que todas as coisas nos seriam acrescentadas. Vamos repetir? Diga assim, Jesus nunca prometeu que todas as coisas me seriam acrescentadas. Não tem isso na Bíblia. Todas estas coisas. O que Jesus está dizendo é que as necessidades, tudo aquilo que o Pai sabe que você precisa, que eu preciso, aleluia, Ele não vai deixar faltar. Mas não está dizendo que eu tenho que ter uma Smart 300 polegadas, nem existe, né? Mas não está dizendo que eu vou ter isso, irmãos. E Deus é obrigado porque eu sirvo ao Senhor, porque eu busco. Não. Deus pode conceder o desejo do nosso coração, sim ou não? Pode. Mas o compromisso do Pai, ele está sendo claro aqui, que a gente não deve ser como os que não conhecem, ou seja, os gentios, que desconhecem o cuidado de Deus para com eles. E por isso eles ficam desesperados, preocupados, ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, sendo que o Pai sabe o que você precisa. Busque o Pai em primeiro lugar, busque a vontade do Pai, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e estas coisas que são necessárias a você, não vai faltar, serão acrescentadas a você. Amém, queridos? Mas a nossa intenção aqui é identificar. Gente, pega o seu planejamento mensal. Falamos isso na quinta-feira passada, que a gente precisa ter uma planilha, ainda que seja à mão, como minha amada e finada mãe fazia. Ela tinha um caderninho e ela dizia, minha vida está aqui. Ou seja, a vida da família, no que diz respeito a finanças, está no caderninho. Você sabe de tudo que a nossa família tem que pagar, gastos que ainda tem que quitar, tudo está no caderninho. Então, ela, quando ia comprar alguma coisa, ela ia lá no caderninho, ver se encaixava dentro do orçamento dela, dentro daquilo que sobraria. Ela não ia metendo as caras e só depois olhava e tentava chuchar no orçamento, e depois está dizendo, não bate, mas não bate mesmo não. Por isso que uma das primeiras matérias que a gente se submete é a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. A gente precisa fazer isso, irmãos. Pode parecer uma coisa chata, é chata, porque muitas vezes a gente não vai ter tudo que a gente quer na nossa planilha. Mas aquilo vai nos dar uma sensação de orientação do que entra. Tem gente que não sabe. Sabe quanto entra, mas não sabe quanto gasta. Às vezes está gastando o dobro do que ganha. E aí se pergunta, Deus, tenho sido fiel dizimista na tua casa. Tenho sido fiel ofertante na tua casa.
Eu não entendo em que área eu dei brecha para o devorador entrar na minha finança. É na área que diz respeito à adição, subtração, divisão e multiplicação. É o demônio da ignorância, da burrice nossa. E a gente fica sem entender uma coisa que é simples, irmãos. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa separar o que é desejo e o que é necessidade. Eu estava lendo um livreto antigo, mas muito bom, do Jaime Kemp, sobre isso, finanças. E ele dizia que toda vez que ele ia no shopping com as suas filhas, pequenas ainda, elas diziam: papai, quero um tênis. E ele sempre perguntava: é desejo ou é uma necessidade? E elas tinham que reconhecer que era, na maioria das vezes, um desejo, porque já tinham uns 3, 4, 5 pares de tênis em casa, todos novos. Era um desejo, porque lançou um modelo novo, e eu quero, porque todo mundo tem, porque todo mundo está andando igual, porque todo mundo... Irmãos, não é todo mundo que paga a sua conta, não. Entendeu? É todo mundo que chega lá: irmão, quanto que está faltando para você fechar no azul? É esse todo mundo que vai fazer isso? Então compre. Mas se não for, querido, você não tem nada de prestar contas para os outros, não. Gostava de conversar com o irmão Ribeiro, que ele dizia assim: pastor João, está vendo minha casa? O irmão Ribeiro hoje deve estar com seus 95 anos. Está vivo, viu, irmão? Deus abençoe o irmão Ribeiro. 96? Então, 96 anos. E ele dizia, e esses dias a gente foi visitá-lo, viu, irmã Joana? Esses dias a casa dele está um brinco, né? Está toda reformada. Mas há um tempo atrás a casa dele não estava reformada, e ele parava da porta e dizia assim: ô PJ, ele me chamava de PJ, PJ, está vendo a casa? Tem gente que acha feia. Para mim está linda. E quem estiver achando feia, que vem aqui e reforme. Ah, que simples e prático, é ou não é? A gente fica querendo dar satisfação para os outros, gente. Pelo amor de Deus. Que os outros têm, é necessidade ou é desejo? E na maioria das vezes as filhas tinham que dizer. E ele dizia assim: eu fazia isso de propósito, não é porque era um pai pão duro, que não queria ver, porque quando havia condições, claro que eu ia fazer. Até Deus faz isso, glória a Deus, amém? Deleita-te no Senhor e Ele... Amém. Amém, querido? Você tem um desejo no seu coração. Se agrade do Senhor, se deleite nele, tenha o seu prazer nele, sua maior alegria nele. Até você esquece do que você deseja, porque Deus é o seu maior deleite, não é o seu sonho. E quando você se deleita em Deus, ele diz assim: ah, que de rebarba, tá aqui, meu filho, toma para você esse mimo, esse desejo aí, para você se alegrar. Deus faz isso, glória a Deus por isso, mas isso não exime a nossa responsabilidade de dizer: isso daí é capricho, isso daqui é necessidade. Porque gasto dinheiro naquilo que não é pão. Outro ponto, querido, que eu queria deixar como um princípio bíblico para a nossa vida financeira é... Coloca lá o 8º, Sara. Vamos ler? Contente-se com o que... Não, vamos ler melhor? Vamos lá? Contente-se com o que... Aí não, né, pastor? Hebreus 13, vamos lá? Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma te deixarei você, nunca jamais o abandonarei. O que é contentamento, irmãos? O que é contentamento? Contentamento é estar pleno, satisfeito, contente. Veja, o contente é aquele que enxerga as coisas boas que Deus faz e o seu coração está pleno. Ele não é aquela pessoa e eu estou falando que esse contentamento, irmãos, ele acontece, ele nasce dentro de nós, não é na nossa conta. Não é quando a conta está gorda ou a garagem está com aquele carro bonito que você queria. E você olha e diz assim... Você olha para o seu saldo e faz...
Tem alguém aqui assim? Deus te abençoe. A maioria das vezes a gente olha e faz... Não é esse contentamento, irmãos. Porque muitas vezes aquele saldo está assim, enxuto. Não dá nem para o churrasquinho da esquina. Já passou por isso? Quem já? Quem já? Mas você está contente. Não tem picanha já há alguns anos. Mas tem boi ralado. Aleluia. Oh, glória! Olha aí. Irmãos, se estar contente não depende. Eu já vi muita gente que tem tudo que você e eu juntos poderíamos desejar ter, mas é uma pessoa que nunca está satisfeita. Ele vai comer um filé mignon dizendo assim, não gostei. É falta de contentamento. Ele vai andar no carro que ele acabou de comprar na semana passada, está sem placa ainda. De repente ele começa a andar e ele vê um carro melhor do lado dele e diz assim, bem que eu podia trocar. Ele nunca está pleno, ele nunca está satisfeito. Isso não depende das coisas que ele tem. Não depende das coisas que ela tem. Isso depende de um contentamento interior. Algo que o Espírito Santo gera dentro de nós. Uma tranquilidade, uma paz, uma serenidade de dizer, eu não tenho tudo que eu gostaria, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Mais uma vez, irmão Ribeiro, eu andava com o irmão Ribeiro, ele estava me discipulando e não sabia. Ele dizia assim, PJ, eu não tenho nada. Eu não devo nada. E não me falta nada. Olha aí, não tenho nada, não devo nada e não falta nada. Não era, irmã Joana? Era a tríade, as máximas de irmão Ribeiro. Não tenho nada, não devo nada e não me falta nada. E, irmãos, ele falava isso constantemente. Constantemente. Eu quero dizer que nós temos um grande problema, irmãos, a resolver. Não é aqui, é aqui. É no nosso coração. É pedir a Deus, Deus tira esse espírito de descontentamento da minha vida. Está lá o povo no deserto, irmão, o que é que tem para comprar no deserto? O povo tinha ouro, não tinha? Eles saíram de lá do Egito e diz que eles expoliaram os egípcios. Ou seja, eles saíram com objetos de ouro, objetos de prata, eles saíram com riquezas, porque eles foram mais de 400 anos explorados, e Deus faz com que eles saiam, mas não saem de mãos abanando, eles saem com fartura do Egito. Agora eu pergunto, o que é que tem para comprar no deserto? Qual shopping você acha no deserto? Qual concessionária você acha no deserto? Não tinha nada para comprar. Então eles, em outras palavras, iriam morrer. Mas Deus, todos os dias, durante 40 anos, não deixou faltar o pão. As vestes não envelheciam, os pés não inchavam. Irmãos, imagine uma mesma roupa, 40 anos, como se tivesse comprado ontem. Tem gente que não gosta, já usei tanto na igreja, as pessoas já viram, e daí? De vez em quando eu guardo umas roupas, uns ternos, uso só para alguns momentos específicos, e chego com um terno, aí um irmão diz assim, ó, terno novo. Eu digo, você que não sabe, inocente. Isso daqui é mais velho que meu filho. Eu estava guardado. Não envelheceu, por que eu tenho que mudar? Porque tem que acompanhar a tendência, pastor, a tendência. Que tendência, o quê? Irmãos, e o povo estava lá. Agora, chega um momento que o povo diz assim, não aguentamos mais esse pão vil. Esse pão é um pão miserável. Olha o descontentamento. Deus cuidando do povo. Deus colocando... Irmãos, eles não tinham que fazer nada a não ser colher o pão. E não era nem para guardar. Nós precisamos... Não era para guardar, era para comer no mesmo dia. Guardar de um dia para outro dava bicho. Fedia. Para que eles dependessem diariamente do cuidado, da provisão de Deus. Mas eles chegam a um ponto de reclamarem esse pão vil. Quantas vezes você e eu temos reclamado de uma bênção que Deus nos dá? Quantas vezes oramos para Deus nos abençoar com a casa,
Deus nos dá a casa, de repente você olha para a casa do vizinho, olha para a sua casa e diz assim, que casa horrorosa. Quantas vezes isso acontece com um carro, você compra um carro, era o carro do seu sonho, daqui a pouco passa um outro melhor, você diz assim, esse carro não presta. Mas você não estava orando por ele? Quantas vezes você começa a reclamar de coisas, queridos, que Deus te deu como resposta de oração, e a gente fica naquele descontentamento, irmãos, qual pai, qual mãe se sentiria pleno, feliz com um filho reclamador, com uma filha reclamadora, que tudo que você desse, não gostei. A fulaninha comprou. Irmão, pelo amor de Deus, enxergue o que Deus tem feito por você. Cuidado diário na sua vida, na sua casa. Para de olhar para os outros, síndrome de Pedro. Jesus dá uma palavra lá, alguns não provarão a morte até que vejam chegado o reino de Deus. Aí entenderam que Jesus estava falando com João. Aí ficou conhecido que João não ia morrer até ver Jesus voltar. Aí Pedro, né? E eu, Senhor? Eu não, você quando for velho, outros te levarão para onde você não quer. E esse daí? O que é que o Senhor tem para isso? Ô Pedro, preocupa com a sua vida, rapaz. Deixa de olhar para a vida do João. O meu plano na vida do João é o meu plano na vida do João. O meu plano na sua vida é na sua vida. Para de olhar para a vida dos outros. Seja contente com o que você tem. Seja contente, agradecido. Uma vez a pastora falava uma frase que eu achei aquilo tremendo. Imagina, me lembra aí. Se você recebesse hoje o que você tivesse agradecido ontem. Foi mais ou menos isso? Se você tivesse hoje apenas o que você agradeceu. É mais ou menos isso. Imagine se hoje você acordasse exatamente com tudo que você agradeceu ontem. Mais ou menos essa ideia, né? O que é que iria estar faltando na nossa vida hoje? Saúde. Você agradeceu pela sua saúde? Você agradeceu pela sua casa? Talvez a gente acordasse debaixo de uma ponte. Talvez a gente acordasse com a despensa vazia. Talvez a gente acordasse sem filhos, sem cônjuge. Talvez a gente acordasse sem igreja para ir. Talvez a gente estivesse andando hoje a pé. Porque a gente não agradeceu nada. A ideia é justamente essa, irmãos. Deus, obrigado, é estar contente. É ver naquilo que pode parecer pouco para os outros, mas eu vejo como resposta, cuidado de Deus por mim. E eu preciso estar contente, pleno com aquilo. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Vamos ler? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Vamos ler o 7? Gente, olha que nível ele coloca o contentamento. Tendo. O que é o sustento, irmãos? Sustento faz parte de sua conta de energia, sim ou não? Faz. Sua conta de água paga, sim ou não? Você tomar um banhozinho gostoso quando você chega em casa? Sua moradia faz parte do seu sustento? Faz. Não é só a comida, claro. Mas veja, se você tem o sustento e com quem se vestir, esteja contente. Uma frase que vi há uns anos atrás, num para-choque de caminhão, nasci careca, nu e banguela. O que vier depois disso é lucro. Também melhor do que antes, né, irmão? Mas contentamento é a cura para o consumismo. Diga comigo, contentamento é a cura para o consumismo. Cuidado com black. Porque aí você quer comprar o que você não precisa.
Eu preciso, e fica doido. Está repreendido esse demônio da sexta-feira preta. Ah, Senhor Jesus. Irmãos, será que a gente precisa? Contentamento cura o nosso coração do consumismo. Não pode ver uma plaquinha escrita oferta. Não pode ver uma plaquinha escrita promoção. Não pode ver uma plaquinha escrita 15 vezes sem juros. Já fica com crise de abstinência, batendo a cabeça igual um doido. Não, mas calma. Diga comigo mais uma vez, contentamento é a cura para o consumismo desenfreado. O nono, vamos lá. Nono princípio, Sara. Não ame o dinheiro. 1 Timóteo 6,10, vamos ler juntos? Porque o dinheiro, é o dinheiro, irmãos? É o dinheiro, irmãos? É o amor. Porque você não pode amar, eu não posso amar o dinheiro. Dinheiro não é a pessoa e dinheiro não é um Deus. Dinheiro é um meio que Deus coloca à minha disposição para alcançar alguns propósitos e alguns objetivos. Nunca Senhor, nunca um Deus a quem se deva amor e devoção. Porque o amor ao dinheiro é a raiz, não é o fruto. Ou seja, pode vir muitas coisas ruins através da atitude do amor ao dinheiro. É a raiz de... O que são todos os males, gente? Todos. Do amor ao dinheiro pode vir o mal da inveja? Sim ou não? Do amor ao dinheiro pode vir o mal da murmuração? Sim ou não? Do amor ao dinheiro pode vir o mal do ódio? Sim ou não? Do assassinato? Sim ou não? Da corrupção? Sim ou não? Irmão, de todos os males. É a raiz. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então está claro aqui que o pecado não é ter dinheiro. Diga, não é pecado ter dinheiro. Diga para quem está do seu lado, diga, meu irmão, não é pecado. Inclusive, se você tiver muito, pode me ofertar também. Diga, eu estou aberto. Não é. Agora, não podemos amá-lo mais ou como, nem igual, nem acima, em hipótese alguma, do que Deus, pessoas e etc. Não é para ser amado, é para ser usado em administração cuidadosa. E aqui está dizendo que a cobiça é o nome que é dado a esse amor. É o problema dele. Não sei se você lembra, queridos, mas na parábola do semeador, tem uma semente que ela é plantada junto a espinhos. E esse texto está em Mateus capítulo 13, versículo 22. Que diz assim, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu gosto da tradução que diz que os espinhos concorriam com a semente. Ou seja, a fascinação das riquezas é uma concorrência direta com a palavra, com a fé e com a vida com Deus. Elas concorrem, estão andando juntas. Presta atenção, irmãos, o nível que chega. Eu estou falando da palavra eterna de Deus, que tem uma concorrência direta, que pode torná-la infrutífera na vida da gente, que é a fascinação das riquezas. Ou seja, a gente pode colocar as riquezas, o amor ao dinheiro, no mesmo pé de igualdade das coisas espirituais iguais à palavra de Deus. Olha o risco do dinheiro se tornar um ídolo, um Deus. Você falava alguns dias aqui sobre a idolatria, e é justamente isso, irmãos. E eu vou passar até para o próximo, Sara, o 10,
porque é justamente algo que toca, tem a ver com o que a gente está falando aqui. Não seja servo do dinheiro. Está vendo essa criaturazinha aí, ó? É a figura de um lorde, mas, irmãos, todo deformado. Olha que coisa feia. Ele está segurando uma bolsa cheia de moedas de ouro. Essa é a personificação de Mamon. Olha a aparência, é um lorde com o rosto deformado, porque isso fala daquele que cobiça riquezas, daquele que freneticamente deseja, ele cobiça, ele gasta suas energias, sua vida, sua saúde, sua vitalidade perseguindo um Deus, que é o dinheiro. Então, é essa figura de Mamon. Está segurando, bem segurozinho aqui, ó, entre o seu colo e os seus braços, uma sacola, um saco cheio de moedas de ouro. E diz que é justamente com essas moedas que ele suborna os homens para comprar as almas desses homens. É a sedução das riquezas. Mamon, ele aprisiona, Mamon, ele escraviza, Mamon, ele compra as almas das pessoas. E quantos crentes Mamon conseguiu comprar as almas dele? Quantos pastores Mamon conseguiu comprar as almas deles? Quantos políticos, quantos líderes Mamon, na personificação desse Deus, conseguiu comprar as almas? São deles. Então esses homens, Jesus foi tentado a se curvar diante de Mamon. Satanás o tenta dizendo: se você prostrar-se e me adorar, tudo isto te darei. Ele apontava para a glória dos reinos, ou seja, para a riqueza dos reinos, para a glória dos reinos. Se você se prostrar diante de mim, tudo isso será teu. E quantos hoje se venderam para Mamon? Quantos estão sobre o jugo dele? Muitos crentes que querem crescer, mas Mamon está segurando. Ele não tem tempo para servir a Deus, porque o seu tempo é para Mamon. Seu tempo é para riqueza, para querer, para obter, para ter. Não é para o seu sustento, para o seu contentamento. É porque ele cai na cobiça de querer ficar rico. E o texto, em Timóteo, deixa eu achar o texto. 1 Timóteo 6,9, isso está no próximo tópico, vou deixar para mais para o final, mas fala dos que querem ficar ricos. Eles caem em várias cobiças nocivas e prejudiciais à sua alma. Então, quantos crentes, irmão, estou falando de crente, quantos crentes são dominados por Mamon, venderam suas almas a Mamon? Então chega na hora da oferta, por exemplo, ele é acometido pelo senhorio de Mamon. Então ele diz assim: isso daqui vai me fazer falta. Eu não posso ser dizimista, porque isso vai me fazer falta. Eu não posso honrar a Deus, porque o meu Deus Mamon já me domina, já me governa. E são crentes que estão literalmente acorrentados a esse espírito chamado Mamon, que já comprou a alma. Irmãos, eu estou falando de algo espiritual. Tratar de dinheiro não é tratar de coisas materiais simplesmente. Não podemos entender isso como um assunto humano. Irmãos, dinheiro, se você for olhar o teor bíblico, é tratar de algo espiritual. Quando Deus muitas vezes disciplinava o povo, ele retinha a fonte de sustento. Os céus não darão chuva, os campos não produzirão mantimento. Muitas vezes haviam saques, como diz o profeta Abacuque, as ovelhas do curral, elas foram exterminadas, nos currais não há gado,
Era disciplina de Deus na questão financeira, para trazer o povo de volta a si. Então ele castigava o Deus. Não era assim que acontecia no Egito? Cada uma daquelas pragas era um deus do Egito, as moscas, as rãs, tudo isso era adorado como Deus. Então Deus exerce seu juízo sobre as divindades do Egito. Quando Deus castiga um povo na área financeira, é porque muitas vezes Ele está mostrando que o povo está se curvando diante daquele ídolo chamado Mamon. E a pessoa às vezes não entende o que está acontecendo. E eu não estou dizendo só escassez, irmãos. Eu não estou dizendo a pessoa que fica desempregada, não é isso, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa está empregada, está ganhando muito, e Mamon está ali sendo o Senhor da vida dele, e Deus muitas vezes exerce uma disciplina sobre aquela pessoa, para acordar, para despertar, para dizer: filho, acorda, abre teu coração e pede por libertação, porque Mamon é esse espírito que está aprisionando a sua vida. Irmãos, eu estou falando com toda a seriedade e temor do meu coração. Muitas vezes a gente se preocupa com Preto Velho, Tranca-Rua, Zé Pilinta, Maria Padilha, Maria Mulamba, mas esquece que tem um Mamon que está aí no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, exercendo controle e sendo adorado. Através da nossa prática, às vezes para ajudar, irmãos, ajudar alguém. Há pessoas que têm um coração extremamente fechado. E, irmãos, não é questão financeira. Não depende, pastor, tem um pouco, já vi. A Bíblia testemunha de igrejas que tinham pouco. E Paulo diz assim: da sua pobreza, eles demonstraram riqueza de generosidade. Então não é questão de não ter, eu tenho tão pouquinho que eu não posso. É justamente esse espíritozinho de pouquinho, de miséria, porque Mamon atua em várias áreas, dentro das finanças. É esse espírito de mesquinharia, esse espírito de Mamon que diz assim: você tem tão pouquinho, você é tão miserável, olha para a tua vida, olha para como você é, olha para a tua... E a pessoa não entende que é uma marra de Mamon. E que Deus está dizendo: filho, eu tenho algo a desatar na sua vida. Mas você precisa se desvencilhar desse espírito mau que está dominando sua vida. Você só pensa em dinheiro. Você está igual o Tio Patinhas. Você não é dessa época não, né? Quem é da época do Tio Patinhas? Lembra que ele tinha a moedinha número 1, ele nadava no cofre dele. Mesquinho. Pão duro, avarento, guardava tudo para si. Era a imagem do Tio Patinhas. Seu Nonô era uma novela que passava, naquela época eu não era crente, assistia. Tinha uma novela lá que tinha o Seu Nonô. Seu Nonô, ele passava uma corrente na geladeira e prendia com cadeado. Ninguém nem podia tomar água. Tem esse espírito, irmãos. Espírito. Tem maridos que exercem espírito de Mamon sobre a família também. É uma opressão financeira. Às vezes tem dinheiro, está ali, olha, precisando comprar o básico, o marido está ali. Não, vai não. Não é questão de controlar gastos, é de mesquinharia. É de avareza. É de egoísmo. Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro para o básico, mas tem dinheiro para o que é seu desejo, seu gosto, sua preferência. Igual o irmãozinho ali do CD. Ele não tinha dinheiro para o leite da criança, nem para a fralda da criança. Mas para aquela pilha de CD e DVD ele tinha. Está dando para entender, irmão? Então Mamon está aí, olha que coisinha feia. Olha que coisinha feia. E tem muita gente igual ele. Dando uma de lorde, totalmente deformado, porque a busca desenfreada, esse amor ao dinheiro, colocar o senhorio da sua vida a Mamon, deforma a pessoa, não apenas fisicamente, mas na alma. E totalmente vendido.
Diga em nome de Jesus. Feche os seus olhos, diga em nome de Jesus. Todo espírito de mamon não vai dominar meu coração, não vai dominar meu bolso, não vai dominar minha alma. Diga minha vida, minhas finanças, meu trabalho, meu ganha-pão é consagrado ao Senhor dos Senhores, ao Senhor do Universo, a Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite, eu rejeito toda atuação de mamon na minha vida. Diga, eu rejeito todo acordo que eu fiz com mamon, quando aceitei alguma de suas sugestões. Diga, eu rejeito e me arrependo nessa noite. Diga, peço perdão a Ti, Senhor, nessa noite, pelas vezes que soneguei, pelas vezes que defraudei, pelas vezes que me omiti para ajudar alguém, pelas vezes que fui infiel. Faz uma análise aí, querido. Se tem mais alguma coisa, pede perdão a Jesus. É hora de oração também agora. Pede perdão. Oh, aleluia, Deus. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Desligamos, Senhor. Desligamos. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que não temos pacto com mamon. Nós declaramos nessa noite que as nossas finanças são benditas, são abençoadas. Senhor Jesus, o Seu sangue não apenas é derramado sobre nós, mas sobre tudo o que temos. E nós consagramos nossa vida financeira ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estou terminando. A 11ª sarinha, eduque-se financeiramente. Provérbio 18:15 vai dizer, o coração do sábio, quem é sábio aqui? Levante a mão, diga eu sou. O coração do sábio adquire o conhecimento. Está vendo o problema nosso? Às vezes a gente acha que sábio é aquele que já sabe tudo. Não, o sábio é aquele que sabe que não sabe nada. E é justamente por isso que ele adquire o conhecimento. Porque o bambanzão, o bonitão, a bonitona, já acha que não precisa de mais nada. Eu já sei, eu não preciso ler, não preciso aprender, não preciso ouvir. E o sábio é justamente o contrário. O sábio é aquele que busca, é aquele que adquire o conhecimento. E o ouvido dele, ou seja, o ouvido dos sábios, procura o saber. Então, queridos, nós precisamos buscar informações sobre isso. Leia sobre isso. Ouça sobre isso. Tem tanta palavra boa aí, irmãos, que nos ajudam, que nos instruem, que nos dão uma direção na hora que a gente precisa. Eu estou precisando de quê nesse momento? Estou precisando me livrar de dívidas? Eu vou ouvir, vou ler sobre isso, como que eu posso me livrar? Eu começo pelas grandes ou pelas pequenas? Pelas grandes eu não vou dar conta. Então começa pelas pequenas, que já começa a dar um alívio. Começa a escutar pessoas, começa a ler livros sobre isso. Agora escolha. Saiba escolher. Não é qualquer coisa que você vai ouvir. Nem é qualquer coisa que você vai adotar como lema para a sua vida. Então, o coração do sábio adquire, eduque-se financeiramente. Saiba mais, busque mais, se informe mais. E para finalizar, tome cuidado em desejar ser rico. E aí tem muitos que sonham isso, né? Minha profissão, já estou vendo, vou ter uma casa lá em Dubai. A Neia, cadê a Neia? A Neia disse que foi se hospedar. Para quem não sabe, Neia trabalha numa agência de turismo, né? Então, o patrão dela, o trabalho dela é esse, rodar o mundo, conhecer os resorts. Então, o patrão dela chegou e disse assim, você vai para Dubai. Irmãos, o vaso sanitário era de ouro. Era literalmente um trono, né?
o café vinha com raspas de ouro, e a gente falava, corre para o banheiro, leva uma peneira. Uai, raspa de ouro, gente? Pelo amor de Deus, eu ia buscar esse negócio, né? Não? Você vê quanta ostentação, tem gente, tem jovem aí que aspira isso, eu quero ficar milionário. Agora, veja bem, para quê? Vamos fazer essa pergunta honesta. Para que eu quero ficar rico? Vamos responder isso para a gente? Responda para você. Para quê? Qual a nossa motivação? É uma pergunta, irmãos. Não custa nada a gente responder isso. Pastor, eu quero ficar rico porque eu quero ajudar pessoas que estão com fome. Pastor, eu quero ficar rico porque eu estou querendo ajudar meus pais, que investiram tanto na minha vida. Por que a gente quer ficar rico? Eu queria, diante do texto de... A gente já leu Timóteo 6,9? Mas os que querem, vamos ler? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Meu Deus. Agora, respondendo por quê? 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Está aí também, Sara? Acabou? Então coloca aí no telão, por favor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Ok, então vamos ler. Exorte aos ricos deste... Porque ele faz questão de dizer deste mundo, irmão? Porque tem gente que é rico aqui, mas não vai ser rico lá. É simples. E tem gente que não é rico aqui e vai ser rico lá. Amém? Irmão, entenda que o céu não é aquele lugar. Ontem eu falava com o pessoal que vai batizar. Foi ontem não, foi terça. E às vezes a gente acha que céu é lugar de Gasparzinho. Também não é da sua época, né? Aqueles fantasminhas. Sabe aquele, parece que jogaram um lençol em cima da pessoa, e a gente acha que céu é aquele lugar que a gente vai andar. Não, a gente vai ter corpo lá em cima. Jesus comeu aqui com o corpo que ele tem agora lá no céu. Entendeu? Então, se Jesus viesse com um corpo assim muito diferente do nosso, quando ele apareceu na ressurreição, ninguém ia ficar perto dele não. Imagine que Jesus tivesse vindo com o corpo glorificado na forma de um alien. Estou dando uma... Quem ia ficar perto? Imagine que o corpo de Jesus fosse assim, 5 braços de um lado e 5 braços de outro. Porque a gente já imagina uma coisa assim, vai ser um corpo do céu, tem que ser uma coisa diferente do nosso. Não, era igualzinho ao nosso. Então, tem gente que vai ser... E eu estou falando nisso porque muitas vezes a gente pensa que lá no céu... o galardão, por exemplo, vai ser assim, uma pedrinha na coroa. Será, irmãos? E eu não estou despertando você a nenhum espírito de cobiça, isso já está repreendido em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que Paulo traz uma séria distinção. Tem gente que é rico da terra. Jesus fala, não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no... Então tem riqueza lá em cima, irmãos. E não estou falando de riqueza como a gente acha que é, não. Porque lá a rua vai ser de ouro. O asfalto, você vai pisar nisso que as... Irmãos, hoje eu vi uma reportagem de um casal que eles olha só que coisa linda. Eles andavam assim, eles faziam uma caminhada juntos com um detector de metais. Era a prática deles, porque a área que eles caminhavam, eles diziam assim, era uma área que tinha possibilidade de alguma coisa aparecer. Então imagine você caminhando, eu até achei assim interessante, né? Vamos olhar um preço de um detector de... Irmãos, olha que coisa, eles estavam caminhando com um detector de metais e de repente, e eles começaram a cavar 5 centímetros só.
e descobriram uma Bíblia de 1,5 centímetro, toda de ouro, pequenininha assim, que datava de 600 anos. Venderam R$800.000. Dá para pagar umas contas. Não dá não? R$800.000, irmãos. Por uma Bíbliazinha assim de 600 anos. A gente vai pisar em ouro, gente. Tá lá, ruas são de ouro. Então a riqueza que a gente vai entender que é do céu, a gente não pode entender como é daqui da terra. Mas que claro, irmãos, que tem gente que é rico aqui e não vai ser rico lá. Tá claro. E tem gente que não é rico aqui, mas vai ser rico lá. Exorte aos ricos deste mundo. Aí agora a gente vai ver alguns poréns. Você quer ser rico? Então, primeiro conselho: não seja orgulhoso. Está ali. Não, é o outro, Sara. É o texto que eu pedi para você colocar. 1 Timóteo 6:17. Então vamos ler juntos. Exorte aos ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, tomado de orgulho, tomado de nariz empinado, tomado de arrogância, tomado, quem conquistou isso foi eu, olha como eu posso, quem é você, olhando os outros de cima para baixo. Não seja. Você quer ficar rico? Seja humilde. Fale com o porteiro do prédio que você é o dono. Fale com as pessoas que você encontrar na rua que você não conhece, que você fica com medo de chegar perto porque já acha que vai pedir emprestado. Não seja orgulhoso, não passe na cara de ninguém. Você lembra que eu te ajudei? Lembra? Você estava na pindaíba? Quem Deus usou? Quem foi que Deus usou? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Está amarrado. Não seja orgulhoso. Nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Estava lendo sobre um atleta, irmãos, o salário dele, eu não lembro o nome dele, mas era algo assim, surreal. E aí teve um acidente com ele, e tudo que ele ganhava e poupou, teve que gastar com tratamento. A riqueza é algo instável. A pessoa pode ter hoje e não ter amanhã. E o texto está dizendo: não deposite a sua esperança no que é instável. Não fique assim, está vendo como eu estou hoje? Cuidado que um dia você pode não estar. Um dia aquele que está te pedindo emprestado, pode ser que esteja emprestando para você. Então o texto está sendo claro. Não ponha a sua esperança na... Isso é para quem quer ficar rico. Aos ricos, né? Não é nem para quem quer ficar, quem já é. Não ponha a sua esperança no que é instável, mas em Deus, que a tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Eu gosto dessa frase. Deus, olha o que é que Deus faz. Deus nos proporciona tudo ricamente para o nosso prazer. Amém, irmãos? Amém? Quem proporciona isso tudo? A riqueza pode, por um tempo, até fazer isso. Mas é um terreno de areia movediça. É um terreno de instabilidade. Mas Deus não. Tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Verso 18. Que eles façam o bem. Quer ficar rico, mas não quer ajudar ninguém? Façam bem. Sejam ricos em boas obras. Ajude. Procure uma entidade séria. Ajude. Faça algo por alguém. Faça algo por uma instituição. Seja rico em boas obras. Generosos em e prontos a repartir.
ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, irmãos, muitas vezes a gente quer ficar rico, a gente está naquele... Não tem problema nenhum, irmão. A Bíblia adverte, ela não proíbe. Vou repetir. A Bíblia não proíbe você e eu ficarmos ricos. Sim ou não? Não, esse sim foi fraco. Você não entendeu, não. A Bíblia proíbe, gente? Não. Diga assim, a Bíblia não proíbe. Mas ela adverte. Se quer ficar rico, tome cuidado. Amém? Eu profetizo que você vai ficar rico. Agora tome cuidado. Amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Queria que você ficasse de pé. Quanto você investe nas pessoas? Pergunta. Quanto você investe? Pastor, eu estou esperando ficar rico para investir. Se você é dessa mentalidade, você nunca vai ficar. Porque Deus já vê que se a gente não é fiel no pouco, não vai ser no muito, não. Filho, você não ajuda nem com 2 contos. Você vai ajudar com mais? Não vai. Você não ajuda nem reparte, está dizendo assim, pronto para repartir. É o que você tem, que você separa um pouquinho para lá. Tá. Não posso te dar tudo, porque vai me faltar, mas eu posso te repartir com você. Quantas coisas, irmãos, nós temos um desafio aí para janeiro, que é um trabalho social que vai ser desempenhado pela Hebron, mas na direção Hebron de Pedra Azul. Coloquei lá no grupo da família. Vai ser numa cidade, num distrito chamado Gissaras. Aquele primeiro trabalho que foi feito numa primeira cidade, um distrito bem carente de Pedra Azul. E agora, para janeiro, já tem um outro distrito. Então, está na hora da gente ajuntar roupa. Aí já vem. Pastor, mas essa roupa daqui, ó. Nossa, quando eu vestia, você precisa ver como eu ficava lindo. Essa calça, pastor, quando eu usava, nossa, era um show. Meu irmão, mas ela ficou 3 números abaixo, 4 números, 5 números. Era na época, era, sabe? Se tem mais de 6 meses que você não toca nela, é provável que nos próximos 6 meses você não vai tocar. E daqui para lá você vai ter condições de comprar uma outra. Dá uma olhadinha lá no seu guarda-roupa, na sua sapateira. Cadê as mulheres? Sapateira. Amém? Ontem a gente estava tendo aula, o pastor Alisson dizia assim, eu tenho 3 pares de sapato. A minha mulher tem 3 vezes, tantas vezes. Unção de centopeia, né? Dá uma olhadinha lá. Você varão também, tem homem que é assim também. É um par para cada dia da semana, fora os feriados, fora os dias santos, fora os domingos. Então dá uma olhadinha lá, coisa boa. Não pode estar furado, não pode estar rasgado, não pode estar ruim de vestir. Se não serve para você, não serve para ninguém. Amém, gente? Então repartir, hora de repartir. Se você tem, traz para a igreja, nós vamos estar juntando isso. Já estamos, vários irmãos já trouxeram. A gente vai mandar lá para Pedra Azul. Parece que vai estar aberto também, vai estar saindo um ônibus daqui, alguma coisa assim. Parece que já estão se movendo. Se de repente, final de janeiro, você quer passar um final de semana aí numa viagem missionária, uma oportunidade boa para isso. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Você pode fechar os seus olhos? E eu queria que a gente orasse especificamente pela nossa vida financeira. Nós servimos o Deus do ouro e da prata. Ou seja, problema financeiro para Deus não existe, irmãos. Não existe. Então, por que Deus não enriquece o povo dele? Porque a maioria se desviaria.
porque a maioria serviria a Mamon. Nosso coração, irmãos, é muito suscetível a nos desviarmos. Tem uma palavra lá em Provérbios, em que o sábio diz assim: Senhor, não me entregues nem a pobreza nem a riqueza, porque se eu for pobre, eu vou roubar e vou profanar o teu nome. Se eu for rico, eu vou me achar tão grande que eu vou blasfemar do teu nome. Me dá o pão que me é necessário. Cada um de nós sabe a sua estrutura, ou deveríamos saber um pouco. Mas a pergunta é: se eu não estou sendo fiel no pouco, como é que eu vou ser no muito? Então vamos orar ao Senhor. Pai, nos arrependemos pelas vezes que temos sido maus mordomos, maus administradores, às vezes por ignorância, às vezes pela falta de planejamento. Qual homem que quer construir uma torre, que primeiro não se assenta para calcular os gastos, diz a tua palavra. Pelas vezes que trocamos necessidades por desejos, pelas vezes que nos endividamos, Senhor, porque somos tomados de um descontentamento, aquela situação de que nada está bom e que eu preciso daquilo, senão eu vou ficar ruim, eu vou ser uma pessoa infeliz. Quantas vezes, Senhor, nós cavamos a nossa própria cova? Deus, nós nos arrependemos nessa noite. Deus, nós te pedimos perdão por muitas vezes Mamon ter legalidade nas nossas finanças, por muitas vezes, Senhor, nós defraudarmos, por muitas vezes, Senhor, tentações na área financeira serem aceitas de coração aberto pelo povo do Senhor. Tem misericórdia. Espírito de ganância, espírito de cobiça, em nome de Jesus, na nossa vida não terá lugar, no nosso coração não terá acesso. Nós estamos nos levantando diante de Ti nessa noite, Senhor, primeiramente pedindo o Teu perdão, primeiramente nos arrependendo, Deus, pela nossa má administração. Perdoe-nos, Senhor. Eu quero orar que o Senhor se volte para nós com misericórdia, que o Senhor pelo Teu Espírito nos ensine, que o Senhor pelo Teu Espírito nos dê sabedoria, o sábio adquire conhecimento, que o Senhor nos ajude, Senhor, meu Deus, a lidarmos nessa área, segundo a Tua palavra, sem esquecermos daqueles que precisam, sendo generosos, ainda que com pouco, Senhor, porque para ser generoso não precisa ter muito. Então, Deus, dá-nos um coração pronto para repartir, dá-nos um coração pronto para ajudar, dá-nos um coração alegre na semeadura. Deus, repreende do nosso coração, nós repreendemos em nome de Jesus toda amarração na área financeira. Meu Deus, em nome de Jesus, nós rejeitamos pecados que vêm lá do passado, envolvendo essa área financeira na nossa família. Nós rejeitamos no nome de Jesus e pedimos que a Tua bênção seja sobre nós. Tua palavra diz que a Tua bênção enriquece, mas ela não acrescenta dores. É uma vida cheia da graça, cheia do contentamento, cheia da provisão, com abundância nos celeiros, mas com a bênção de Deus, com a bênção do Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos celeiros que estão necessitando serem cheios, Deus. Eu quero orar por respostas na área financeira. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Senhor. Pai, se há alguma situação que está travando isso, se uma falha que cometemos cerrou o céu sobre nós,
Se porventura riquezas estão concorrendo com a tua palavra, com o teu Espírito em nosso coração, nós queremos declarar que o primeiro lugar está em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor, em Ti, Senhor, em Ti, Senhor. Queridos, uma vez um irmão chegou e disse: pastor, me ajuda a orar, preciso tanto para o meu trabalho, o trabalho que eu tenho, eu preciso de um carro. Irmãos, uma coisa lícita, tranquila. Eu disse: irmão, agora começamos a fazer uma oração, oramos por algumas terças-feiras, irmãos, e o irmão conseguiu o carro que ele pretendia, e ele ficou tão feliz. Só que o irmão não aparecia mais na igreja, ele não tinha mais tempo, porque ele agora tinha que usufruir a bênção que Deus deu. Então ele ia para lá, ia para cá. Onde é que está? Agora fui no zoológico. E agora, semana não, agora vou em tal lugar. E ele não para, não vem mais. Eu digo, uma bênção que serviu para maldição. Deus tem misericórdia de nós. Quantas vezes oramos, e aquilo que nós oramos, o Senhor nos abençoou, e aquilo que o Senhor nos abençoou foi para o nosso tropeço. Não por causa do Senhor, por nossa causa. Nos perdoe por isso. Nos perdoe. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A falha nunca esteve no Senhor, sempre em nós. Sempre na nossa administração que foi falha, na nossa ignorância, no nosso coração duro. Tem misericórdia. Mas eu quero orar nessa noite, porque o Senhor está falando de celeiros que serão cheios. Celeiros que serão cheios de provisão, da bênção de Deus. Não vai te acrescentar dores. Deus, em nome de Jesus, tudo que está impedindo, travando, se foi um pecado nosso, o Senhor está nos mostrando, e está sendo confessado nessa noite, de maneira que os céus, Senhor, estejam sendo abertos, de maneira que os céus estejam sendo abertos, para essa provisão de Deus, que virá na hora oportuna, na hora oportuna. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor destrave o que está enrolado, embaraçado nessa área da nossa vida. Coisas, projetos que não vão para frente, situações que se encontram pendentes. Pai, libera nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, pessoas que estão orando aqui, porque talvez o básico, aquilo que precisam, talvez está parecendo que vai faltar. Ei, querido, Deus está te dizendo, Ele sabe do que você precisa, e Ele não vai deixar faltar. Oh, levante sua mão e diga: Deus, o Senhor é a minha riqueza. Diga: Deus, o Senhor é o meu prazer, é o meu deleite. Em Ti eu me alegro, em Ti o meu coração está contente, Senhor. Em tudo que o Senhor tem feito por mim, em tudo que o Senhor tem me presenteado, me dado, eu quero dizer, sou agradecido. Meu coração está contente, meu coração está pleno na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu consagro minha vida financeira, eu consagro minhas finanças a Deus, para a glória do Pai. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que até então estava amarrando minha vida financeira, na autoridade do nome de Jesus, eu te dou uma ordem: solte, 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 e em nome de Jesus, saia. Estou te repreendendo da minha vida financeira, em nome de Jesus. Amém,
Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Amém. Assim seja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Com as suas mãos levantadas, diga assim: eu ministro sobre a sua vida, meu irmão, bênçãos abundantes, e que os céus estarão abertos sobre a sua vida. As colheitas, elas serão aceleradas na sua casa, na sua vida, para a glória de Deus. Diga: Deus te abençoe. Vá em paz para a sua casa e tenha uma excelente noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.